Mas eu queria chamar, e eu queria que você pudesse acolher, com grande salva de palmas, a minha querida irmã, paraibana, campinense, mas que Deus levou para ela para uma linda missão no Brasil e no mundo, e atualmente ela mora no Rio de Janeiro. Na realidade ela mora dentro de um avião, mas vem para cá, Zezé Luiz. Obrigado. Uma honra ter você aqui. Quem é daqui de Campina Grande, eu vou dizer de onde ela mora lá, Zé Pinheiro. Não, Monte Castelo. Monte Castelo. É aquela rua em Monte Castelo, é? É, Monte Castelo. É. Então ela é de Campina Grande, da Gema. Sim. Graças a Deus. Zezé tem 2 filhas. Ela faz palestras no mundo inteiro. Ela atua no movimento Provida. Ela é orientadora familiar. Uma mulher de um grande conhecimento, não só conhecimento técnico, não só conhecimento espiritual, principalmente conhecimento técnico. As pessoas não sabem o buraco, e eu pedi a ela isso de coração, o buraco aonde o Brasil está metido em relação à questão do aborto. Você não tem ideia você não tem do buraco aonde nós estamos. E quando o Zezé aceitou o nosso convite para estar aqui, é para que ela pudesse alertar a nós, aos nossos filhos, pudesse trazer dados sensíveis, dados importantes para esse grande mal que está assolando o nosso Brasil e o mundo. Então estenda sua mão direita sobre a Zezé. Eu queria que você pudesse pedir. Jesus, nós te louvamos, bendizemos a ti pela vida de Zezé. Nós glorificamos o teu nome, porque aonde o Senhor a colocou, aonde o Senhor a plantou, o Senhor também a ungiu com uma capacidade de interlocução, de abordar, de falar. Nós queremos te pedir, Jesus, que essa graça nela hoje se manifeste de forma contundente aos nossos olhos, que os nossos olhos se alertem para essa realidade, que a nossa vida seja transformada com as palavras, os nossos conceitos sejam modificados por tudo aquilo que essa tua filha, serva tua, que o Senhor a colocou nos altos lugares deste mundo, ela possa, pelos seus lábios, profetizar a vida sobre as nossas famílias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Agora e na hora de nossa morte. Amém. você pode se sentar. O pessoal que está aqui na frente pode sentar no chão, para nos ajuda quem está aí. Quem está nos corredores pode sentar aí no corredor mesmo. Não tem nenhum problema não, pode sentar aí no corredor mesmo. Esse povo bonito é seu, Zezé. Obrigada, Deus abençoe. Gustavo, meu irmão do coração. E são mais de 3 décadas, eu acho, que a gente se conhece. Graças a Eu Deus. sei que você é uma força não somente espiritual, mas você é um homem que com muita autoridade defende a vida e a família. O Crescer é prova do seu apostolado, Amém. viu? Amém. E de toda a comunidade ao qual eu fui muito bem recebida, sou sempre muito acolhida. Você é irmã E nossa. foi bem difícil, hein? Fica no Rio ou vai para Paraíba? Eu digo, não, vou lá para o Gustavo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, eu não sei vocês, mas no primeiro dia aqui, eu já me abasteci de tal forma que eu falei assim, meu Deus, é combustível. O Crescer é esse chamado, é esse compromisso que Deus faz com cada um de nós. Levanta a tua mão direita. E você pode ter certeza que você está aqui por uma escolha de Deus. Ele chamou e você esteve sensível a Ele. E eu louvo e agradeço a Deus por isso. Eu não tinha dimensão de como estava a crescer. A minha vida pelo mundo, evangelizando e lutando
pela vida, pela dignidade da pessoa humana. Eu tenho andado realmente em alguns países distantes. E o meu sonho, enquanto jovem aqui, era conhecer o mundo como cantora. Queria ser aquela cantora loura lá dos Estados Unidos. E eu falo assim, meu Deus, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente pede a Deus, porque Ele realiza. Não da forma que a gente quer, mas como Ele deseja. Então, levanta a sua mão mais uma vez e diz, Senhor Jesus, estou aqui diante da Tua presença para crescer em sabedoria, em entendimento, em discernimento, para que eu seja porta de salvação para minha casa, para minha família, para minha posteridade. Obrigada, Senhor, por teres me escolhido para estar no crescer. Amém? Me disseram que sou importante para você, ó Deus, que me aceita assim como estou, que me ama do jeito que sou, por isso eu venho aqui. Me disseram que sou importante para você, ó Deus, que me aceita assim como estou, que me ama do jeito que sou, por isso eu venho aqui. Vim falar-te das minhas feridas, vim contar-te toda a minha vida, em ti me refazer. Só você pode entender uma alma que lutando cai, precisando de socorro vai ao encontro do seu Criador e gritando diz: Deus, sei que é sensível a minha dor, sei que escuta o meu clamor, deixa tua mão me levantar. Hoje eu sei que toda vez que eu chorei, o teu amor me sustentou, pois és um Deus que sabe amar. Fica de pé. Deus, sei que é sensível a minha dor, sei que escuta o meu clamor, deixa tua mão me levantar. Hoje eu sei que toda vez que eu chorei, o teu amor me sustentou, pois és um Deus que sabe amar. Esse amor misericordioso, esse amor compassivo, esse amor que não julga, que acolhe, esse amor de Deus, de um Deus soberano, do Deus eterno, do Deus que tira, que arranca, que me retirou, como diz a Elba Ramalho. Ele nos tirou das escadarias do inferno. E quando Deus nos resgata, Ele nos tira desse estado de morte, Ele nos levanta porque Ele quer contar conosco. E assim Deus continua fazendo a obra na minha vida. Sou mãe de 2 filhas, uma que está no céu, porque na minha ignorância, aos meus 18 anos, aqui em Campina Grande, eu passei por uma violência. E lamentavelmente, não existia, eu não conhecia um movimento Pro Vida que pudesse ter salvo a minha filha e também a minha vida. Eu sou fruto da misericórdia infinita de um Deus todo-poderoso, que pelas mãos da Virgem Santíssima me resgatou. 10 anos depois eu engravidei e tive a minha 2ª filha. E ela veio como resultado da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, porque na catequese da minha filha eu descobri que existia um Deus que era presente. Foi na primeira Eucaristia da minha filha que eu fui
Obrigada que nós somos chamados a sermos família presente na vida dos nossos filhos. E eu ainda na minha ignorância, eu ainda no mundo, eu ainda vivendo as dores e os traumas e as consequências de tudo aquilo que eu fui machucada na minha dignidade. E vivendo essa espera em Deus, hoje eu posso dizer que eu sou a Zezé Luz. Hoje eu posso dizer que a luz de Cristo brilha em mim. Hoje eu posso dizer que eu não tenho medo de enfrentar o demônio todos os dias para salvar bebês do aborto, porque o Deus Todo-Poderoso me resgatou. Pode se assentar. Vai colocando a mão no seu coração e nessa partilha dessa palavra discernida na intercessão da comunidade que vou trazer para vocês. É para dizer que nós, enquanto estamos errantes no mundo, Deus está inclinando o seu olhar sobre nós. E a gente sofre as demoras de Deus. Mas quando a gente encontra Jesus, quando a gente experimenta Jesus, quando a gente se dobra diante dele, confessa os nossos pecados, nós somos uma nova criatura. E aí sim, aquela missão que estava ofuscada, que está dentro de você, que você diz, mas eu não sei o que vou fazer depois daqui. Deus está tocando o seu coração agora, está dizendo jovem, está dizendo pai, está dizendo mãe, está dizendo avô, padrinho e avó. Está dizendo para cada um de nós que aqui estamos, você é porta de salvação para a sua casa. Não queira chegar diante de mim, no dia que eu te chamar, de mãos vazias. Eu digo que pelo menos o Senhor quer que nós apresentemos para Ele, no mínimo as pessoas que a gente conhece. Você está sendo presença dEle? É uma pergunta que eu te faço e faço para mim também. Eu estou sendo presença dEle? Eu estou refletindo Jesus na minha casa, com a minha mãe, com os meus filhos? Vocês estão diante da pessoa mais pecadora do mundo. Todo dia é uma batalha, uma luta para viver na graça. E eu só consigo viver porque eu vivo a Eucaristia diária. Eu só consigo viver pela oração do Santo Terço e o Santo Rosário, quando o cansaço não me vem à madrugada. Eu só consigo viver e ajudar e falar para as mulheres, não matem os seus filhos, vocês não estão sozinhas, porque Deus me fortalece. E esse Deus todo-poderoso, misericordioso, que está nos acompanhando desde o primeiro dia que você falou assim, eu não tenho outro lugar senão o crescer. A palavra que Deus colocou no coração dos nossos irmãos, que nós pudéssemos partilhar nessa tarde, e encher e buscar realmente nos abastecer para que possamos glorificar o Senhor. Está em Êxodo capítulo 15. Toma sua Bíblia, trago a Bíblia de vocês no próximo crescer. Rumine a palavra de Deus e permita que ela adentre nos seus poros, porque vão nos tirar, vão nos perseguir de tal modo, que se a gente não tiver a palavra de Deus entranhada em nós, nós não vamos saber o que falar. E aqui está a maior carta de amor do Pai, pode aplaudir, a palavra de Deus, que é vida, a palavra de Deus. O Senhor é a minha força e o objeto do meu cântico. Foi Ele quem me salvou. Ele é o meu Deus. Eu o celebrarei, o Deus de meu Pai. Eu o exaltarei. Amém? O Senhor é a minha força e o objeto do meu cântico. Foi Ele quem me salvou. Ele é o meu Deus. Eu o celebrarei, o Deus de meu Pai, eu o exaltarei. Vou fazer uma pergunta aqui para as donas de casa. Quando a gente está lá fazendo a comida, que a gente entope lá a pia do banheiro, ou a pia da cozinha, né? Lá do banheiro também, fica lá com fio dental, né? A água passa, a sujeira impede, não é verdade? Então, como que eu vou louvar e exaltar o nome do Senhor se eu estou com algum tipo de algo que esteja impedindo, que esteja interrompendo que eu vá viver? Então, como que eu vou falar as palavras de vida eterna se eu não
vivo essas palavras de vida eterna. Como que eu vou falar para o outro, não traia sua mulher, se eu não dou exemplo? Como que eu vou dizer para outra mulher, você deve educar os seus filhos na fé, mas o teu filho está na gandaia? Vocês não sabem a alegria do meu coração em ver jovens aqui. Eu dei uma circulada aqui ontem, eu fiquei assim, meu Deus, isso aqui é um pedaço do céu na terra. Senhor, permita que a gente fique aqui para sempre. Mas não é assim. O mundo não conhece Jesus. Sabe esse Deus? O Deus de Abraão, de Jacó. Qual o seu nome? Qual o seu nome? O seu Deus, o meu Deus, o nosso Deus. Ele não é conhecido. Ele não é conhecido. As pessoas não conhecem Deus. Sabe por quê? Porque elas colocam coisas no lugar de Deus. Fazendo uma retrospectiva das pregações que nós ouvimos desde o primeiro dia desse encontro, com a irmã Maria Raquel falando lá de Gênesis, da criação, o Padre Cristian falando da dignidade da família, o Anthony ontem falando do Deus é amor, não há outro Deus senão o nosso Deus. Então como que eu estou refletindo Deus? Zezé, como que você vive a tua vida no teu cotidiano? A minha história é uma história de sofrimento, eu sei. Mas o dia que eu ouvi uma palavra que nem um fio cai da minha cabeça sem a permissão de Deus, eu fui entender que o Senhor me forjou. Se eu consegui lançar um livro ano passado, e nesse livro estão os testemunhos das mulheres que os bebês vieram a nascer, porque estavam lá, nas garras para serem assassinados. Mais de 2.000 bebês salvos do aborto. Graças a Deus. É por uma entrega? É por uma renúncia? É porque eu mereço? Não. É porque Deus teve compaixão e misericórdia de mim. E Ele sabe que pode contar comigo de dia, de tarde, de noite, de madrugada, no Brasil, fora do Brasil, em qualquer lugar do mundo. Porque eu chego naquela menina, inclusive que passou pela violência, que eu vou minimizar aqui as falas, e eu digo, não mate o seu filho. Você tem a oportunidade, quem sabe, de gerar um santo para a Santa Igreja. Quantos sacerdotes, quantos padres, quantos seminaristas, quantos artistas, aliás, o Ministério de Música ungido dessa comunidade, que eu estava ali, eu falei, meu Deus, resgatou o meu ministério. Eu queria dizer para vocês, meus irmãos, que um dia eu recebi essa informação de um grande maestro, que foi meu professor de música na liturgia. Eu canto na Santa Missa diariamente. Ele disse que aos ministros dos louvores serão dadas as honras dadas aos apóstolos no céu. Eu vi vocês agora lá, e nós estávamos juntos diante do Santíssimo, vocês com o joelho dobrado, entregando o ministério de vocês. E ali eu vi a visão do céu. Era como se o céu rasgasse assim. E Deus olhava assim e falava assim, eis aí os meus filhos. Não parem, não parem. Porque quem canta, reza 2 vezes. Mas eu quero aproveitar essa oportunidade, esse tempo, para falar também de uma luta, de uma batalha que ela é diária. O que é essa batalha diária na minha vida? É viver a castidade desde que eu me converti há 23 anos para a honra e glória do Senhor. Eu passei 10 anos com depressão pós-aborto. Eu tinha pesadelos, eu era jogada da cama, eu sentia que os demônios me perturbavam e era uma coisa muito louca. E assim, eu me enfiei no alcoolismo, na tentativa de suicídio. E quando foi lá com 32 anos, de 18 anos e 6 meses até 32 anos, eu sofri o pão que o diabo amassou. Eu tentava aliviar o meu sofrimento e as minhas dores, mas eu não tinha coragem de renunciar à vida que eu tinha, porque eu achava que era muito compromisso. Era muito, a gente tinha que abdicar de muitas coisas para seguir Jesus. Foi quando eu conheci, quando no meu crisma, a catequese da minha filha, e eu fui passar pelo crisma. 3 anos eu tentava fazer o crisma. Quem é crismado aqui, levante a mão. Quem confirmou sua fé, levante a mão. Vai saber exatamente o que eu estou falando. No dia que o senhor bispo Dom Assis, da Arquidiocese do Rio de Janeiro, me ungiu com o óleo do crisma, eu renasci naquele momento. Na preparação do crisma, eu prometi para Deus, e não se faz promessa de tolo, né? Falei, Senhor, se o Senhor
me salvar, me tirar desse leito de hospital pela terceira vez, uma cirurgia de endometrioma, de parede abdominal, de uma perfuração que eu tive quando fiz o procedimento do aborto por curetagem, aqui em Campina Grande, e saí daqui, no Pau de Arara, fui lá para o Rio de Janeiro. Eu lembro como se fosse hoje os meus sonhos, eu lembro como se fosse hoje tudo que eu precisei deixar para trás. Mas eu sofri, até que a maternidade me salvou, até que a catequese da minha filha foi o caminho de volta, mas no dia do meu crisma, ali fui eu quem decidi por Jesus. Ali eu disse: Senhor, faz de mim uma nova criatura, salva-me, Senhor. Naquele dia, no hospital, o médico, quando fez a minha primeira cirurgia, ele tirou restos embrionários, eram células embrionárias, que ficaram no meu corpo por mais de 10 anos. Eu sofria dores terríveis, além dos pesadelos. O aborto, ele traz consequências terríveis à saúde da mulher, física, psicológica e espiritual. Eu achava que eu não tinha mais jeito, mas tem jeito, com Deus tem jeito. E foi quando eu fui apresentada, no final do meu crisma, o Movimento Provida, que eu digo que foi a segunda porta que Deus abriu para me redimir e para que eu pudesse fazer uma obra reparadora. Todos os dias a minha missão é reparar. Porque quando eu não fui ajudada e assumo a culpa de ter dado fim à vida da minha filha, Gabriela Steve Medigori, na Bósnia-Herzegovina, e Nossa Senhora revelou para mim que a minha filha era uma menina, chamava-se Gabriela. E aí eu fiz o batismo por intenção, eu tinha intenção de dar um nome. Não se batiza morto. Amém? Amém, igreja? Não é? Há o batismo por condição, há o batismo por intenção e o batismo. Todos nós estamos vivos aqui e fomos batizados, não é? E assim eu vivi essa volta de Medjugorje lá em 2012. Em 2013 nós fizemos o momento lá do Vida em Concert na Jornada Mundial da Juventude, um mega show com vários artistas, e foi lindo todo o nosso trabalho. Mas 2012 teve um marco assim na minha vida, que foi o PHN na Canção Nova. Depois que eu tornei público o meu testemunho, que eu segurei desde 2003, quando eu tornei público, a minha vida transformou. Eu sei que é difícil olhar para vocês aqui e falar, eu matei a minha filha. Mas eu precisei chegar diante de Jesus misericordioso e dizer: Senhor, eu não sabia o que estava fazendo, me perdoa. E é isso que Ele me dá uma missão. A missão de fundar a Rede Colaborativa Brasil, a qual a comunidade Pio X é nossa parceira. Nós temos aqui em Campina Grande, na Paraíba, o núcleo da rede, com todo o apoio do nosso bispo Dom Ducênio. E eu atendo algumas denúncias aqui, e fico muito preocupada com o que está acontecendo, não somente aqui, mas no Brasil e no mundo inteiro. A cultura da morte, ela se instalou aí há pelo menos 5 décadas, eu estudo a cultura da morte. Em outubro do ano passado, eu estava no Vaticano com o Papa Francisco, apresentando o trabalho de 25 anos de apostolado do Projeto Esperança, que é o acompanhamento pastoral pós-aborto. Esse bebê aqui, eu vou tomar liberdade, não sei aonde ele vai chegar, mas eu queria pedir o auxílio aqui dos meus irmãos. Ele vai passar por vocês. Isso aqui é o tamanho real de uma réplica de um bebê com 7 meses de gestação, 1,5 kg aproximadamente. Todos os dias no Brasil, nós estamos ceifando vidas de padres, de artistas, de missionários, por uma falácia de um movimento que quer legitimar a descriminalização dessa prática no Brasil. Vocês não têm noção do que nós passamos de ameaças, de perseguição, para salvar uma vida do aborto. Não fiquem com ele, porque eu preciso dele para trabalhar. Mas em cada mão que ele passar, você contemple, olhe e interceda. E aqui eu já peço aos intercessores, que somos todos nós, faça a adoção espiritual, rezem, porque nós sentimos quando estamos diante de uma mulher em crise de um aborto, a gente sente as orações de vocês, e Deus tem realizado milagres. Mas eu quero falar desse bebê aqui.
de 22 semanas de gestação. Esse bebê aqui, no Brasil hoje, ele está com a sentença de morte decretada por um sistema, e não vou mencionar nomes que todos sabem. O Conselho Federal de Medicina, em abril do ano de 2024, decidiu que o bebê com 22 semanas, com aproximadamente 500 gramas, esse bebê, quando ele sai do ventre materno, ele vai para a incubadora, ele pode crescer e ele pode ser encaminhado para adoção. Quem aqui de vocês nasceu com 7 meses ou menos? Levante a mão. Quem aqui é prematuro? Levante a mão bem alto aqui. Nasceu antes do tempo, como diz aqui. Pois é. Se fosse hoje, você poderia não estar aqui. Então, nós, através do Conselho Federal de Medicina, da resolução 2378, tivemos a oportunidade de salvar esses bebês. Só que um determinado grupo, um partido no Brasil, que é pró-escolha, ele foi e falou, não, o senhor não pode, esses bebês, vou até enrolar isso aqui, esses bebês podem ser descartados. Eu recebo imagens desses bebês sendo descartados. E cada vez que eu vejo isso, dá uma dor tão profunda na minha alma que eu falo assim, meu Deus, o que eu fiz quando matei a Gabriela com 3 meses de gestação. A minha filha estava com 2 meses e meio aproximadamente. Ontem eu fiquei no stand lá da Pio Décimo, distribuindo uma réplica desses bebezinhos, e foi impressionante a quantidade de jovens que se aproximaram. E eu mostrei para eles. Esse período gestacional, infelizmente, é quando acontece o descarte desses bebês, porque as mulheres não têm noção que eles estão dentro do saquinho gestacional. E o bebê está vivo muitas vezes, e eles são descartados. Eu estou falando para vocês de um mar de sangue, de 73 milhões de bebês abortados no mundo. Vocês já imaginaram que Deus falou assim, no ventre daquela mulher, eu vou enviar um médico cientista que vai descobrir a cura do câncer. E aí você vai e descarta o bebê. Mas eu quero falar também da prática da contracepção. E vou falar isso para as famílias amanhã de uma forma mais incisiva e trazer dados para vocês. Mas eu queria agora, nesse momento, que você fechasse os seus olhos, que você colocasse a mão sobre o seu coração, que você respirasse bem profundo. Vamos lá? Mais uma vez. Isso. Se você silenciar e colocar a mão sobre o seu coração, você vai ouvir que ele está pulsando. Você está respirando. Quando você estava com 6 para 7 semanas de gestação no ventre da sua mãe, o seu coração começou a bater, a pulsar. Imaginar que antes desse momento você já tinha sido escolhido desde toda a eternidade para estar aqui nesse momento. Eu te convido, irmão e irmã, a partir desse gesto, trazer agora nesse momento e apresentar diante do Senhor que está aqui no meio de nós, todas as pessoas que você ouviu durante toda a sua vida, que tiveram perdas. E aqui eu falo da perda provocada. Eu não falo das perdas espontâneas, que também machuca profundamente a vida das mulheres. Mas de alguém. Senhor, eu quero te entregar nessa hora a família. Todos aqueles que nos antecederam, Senhor, que por algum motivo, por algum momento desistiram, Senhor, de uma gravidez não planejada, de uma gravidez inesperada, Jesus. Eu quero te entregar, Senhor, nessa hora, os santos anjos inocentes que estão no céu, assim como a minha Gabriela, intercedendo por esse crescer. Eu quero te entregar, Jesus, cada família, a geração, inclusive aqueles que virão, Senhor, que o Senhor nessa hora está confirmando no coração de homens e mulheres,
para que sejam abertos à vida, para que não tenha medo de receber a grande graça, que é esse presente tão sagrado, Jesus. Mas a partir desse respirar, Senhor, dessa escuta no coração, que eles possam sentir o tamanho do amor que o Senhor tem por cada um deles. O Senhor nos deu, é verdade, uma mãe e um pai, mas Ele disse, mesmo que o teu pai e tua mãe te abandone, eu jamais te abandonarei. E o Senhor, que é o Deus que nos formou, que nos criou, que nos instruiu, que nos deu a graça de viver, Ele diz que a nossa vida não pode ser uma vida estéril. Por isso que nós precisamos estar abertos à vida. Ele diz aqui, até os adolescentes podem esgotar-se, e jovens robustos podem cambalear, mas aqueles que contam com o Senhor renovam suas forças. Ele dá-lhes asas de águia, correm sem se cansar, vão para frente sem se fadigar. Põe a mão no seu coração de novo e diz, Senhor, dá-me um coração que te adore, que todos os dias eu possa agradecer pela minha mãe que me gerou, pelo meu pai que me deram o dom da vida. Obrigada, Senhor, porque só por isso valeu a pena. Pense agora na sua mãe, feche os seus olhos, faça essa experiência de no útero materno ser gestado mais uma vez. E peça ao Senhor nessa hora a graça de ser fecunda em sabedoria, em conselho, com espírito destemido. Obrigada, Jesus, porque a minha vida é tua vida. Fala para Ele. Obrigada por teres me concebido, Senhor. Obrigada porque fui amamentada pela minha mãe. Obrigada que, apesar de tudo, eles não desistiram de mim. Obrigada, Senhor. Obrigada pelos meus filhos que eu já gestei. Obrigada pelos meus filhos espirituais. Obrigada, Senhor, por essas mais de 2.000 vidas que o Senhor me concedeu a graça de contemplar. O Senhor não olhou para as minhas misérias, mas o Senhor fecundou o meu coração. Oh, Senhor, visita os nossos lares, as nossas casas. Visita agora também, Jesus, todos os ventres que um dia foram violados, machucados, Senhor. E restaura com o teu sangue precioso, Jesus. Uma gota do teu sangue precioso, Senhor, para restaurar, revigorar e fecundar a minha vida, a minha casa, a minha família. Senhor, que a tua mãe Maria Santíssima, a mulher do sim, seja o meu exemplo para que eu seja porta de salvação para minha casa. Se me faltar palavras, eu faço aquilo que o anjo fez. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Dá um abraço em você mesmo agora. Você que está lá atrás, abraça você assim. Diz, eu me amo. Não posso mais viver sem mim. Obrigada, Jesus, pelo presente que eu sou, pela graça que eu sou. Obrigada pela minha voz. Obrigada pelo meu sorriso. Que os meus lábios exaltem todos os dias o teu nome glorioso, que me salvou, que me libertou e que me trouxe para crescer. Essa canção, ela fala da sacralidade da vida.
ela chama me deixou viver. Eu queria que você ficasse de pé, em silêncio, isso. Que você segurasse a mão da pessoa que está do seu lado. Isso. E nesse grande cenáculo com Nossa Senhora, eu vou ministrar essa canção. E depois você vai levantar os braços assim. Levante agora para dar uma esticadinha. Isso, oh glória, oh coisa linda de Deus. Coisa linda é o poder de Deus. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Amém? Se hoje eu posso estar aqui diante de você, e a gente pode agora se encontrar, irmãos, podemos ser. Vamos subir? Que eu acho que eu fiz um tom abaixo. Vai lá. Se hoje eu posso estar aqui diante de você, e a gente pode agora se encontrar, irmãos, podemos ser. Dó. Faz em dó. Pode ser? Foi porque um dia alguém me concebeu, alguém que me amou até o fim, desde que me concebeu e me deixou viver, e me deixou nascer. Não pensou em me matar, me esperou, deixou ficar na sua vida. Essa música, o meu coordenador do Ministério de Música me viu no PHN, ele falava assim: mas a Zezé não vem aqui nos ensaios. E ele viu meu testemunho, ele falou assim: meu Deus, como eu posso cobrar alguma coisa de uma mulher que de madrugada está nas periferias, nas comunidades, no meio do tráfico, tentando salvar um bebê do aborto? Eu não posso cobrar nada dessa mulher. E ele fez essa música para mim. E eu lancei ela no meu CD em 2013. Se vocês buscarem alguma coisa na internet, vocês não encontram, porque eu não consegui colocar. Mas eu vou acertar o tom e vocês vão, e eles vão seguir. Se hoje eu posso estar aqui diante de você, e a gente pode agora se encontrar, irmãos, podemos ser. Irmãos, podemos ser. Foi porque um dia alguém me protegeu. Alguém me protegeu. Alguém que me amou até o fim. Alguém que me amou até o fim. Desde que me concebeu. Desde que me concebeu. E me deixou viver. E me deixou nascer. Não pensou em me matar. Não pensou em me matar. Me esperou. Me esperou, deixou ficar na sua vida. Na sua vida.
nada mais. Não pensou em nada mais. Deixou tudo. Deixou tudo para trás. Por me querer. É uma poesia, não é verdade? Então, Deus, quando criou o mundo, o Espírito Santo parou no deserto, na criação do mundo, amém? Esse mesmo Espírito Santo, ele veio e fecundou o ventre da Virgem Santíssima. Esse mesmo Espírito Santo veio sobre Jesus no batismo, quando o céu se abriu e o Senhor falou o quê? Eis o meu filho amado, em quem eu ponho a minha afeição. Esse mesmo Espírito Santo que em Pentecostes veio sobre a Virgem Santíssima e os apóstolos. Esse mesmo Espírito Santo que no momento ápice da nossa fé, quando o sacerdote, e daqui a pouco vamos ter essa experiência e você vai olhar com outros olhos, quando ele eleva o pão que se torna o corpo e o vinho que se torna sangue de Jesus, esse mesmo Espírito Santo que no ato de amor profundo de Deus sobre você, que desde toda a eternidade estava escolhido para ser homem e mulher segundo o coração de Deus, esse Espírito Santo que no sopro de amor divino te gestou no ventre de sua mãe, Deus olhou e falou: faça-se vida, e você veio. Então a sua vida não é qualquer coisa. Você é alguém. Você é a realização do sonho de Deus. Quando você olhar para uma mulher gestante, você diz: bem-aventurada és tu, porque o Senhor se agradou e concebeu o teu ventre. Mas agora, aplauda com toda a força do seu coração o seu pai, a sua mãe, que não desistiu de você. E nós podemos ir além. E nós podemos ir além e dizer não a toda e qualquer cultura de morte que vem instalar-se nesse país. Campina Grande é terra também de Santa Cruz. O Brasil é terra de Santa Cruz. Levanta sua mão no mais alto que você puder e diz: Senhor, que eu seja defensor da vida de todas as pessoas, em qualquer que seja a situação, porque a vida é sagrada, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigado. Bendito seja, glorificado seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Amém. Eu posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor. O seu amor é o que me conduz. Lá em cima, vai lá. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fadigar. Vou com asas como águia. Eu posso ir mais uma vez. Eu posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor. O seu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fadigar. Vou com asas como águia, pois confio no Senhor. Estarei lá no estande
da Pio Décimo. A gente está lançando um PIN, que é esse PIN aqui. Parte da renda revertida aqui para ajudar o nosso encontro. A Helena Ribeiro que trouxe para mim dos Estados Unidos, que eu pedi para trazer, e eu vou estar lá. À noite eu vou estar com os jovens, no finalzinho do dia de hoje, e amanhã com as famílias. Aqueles que queiram conhecer melhor o nosso trabalho, zezéluz.oficial, zezéluz.oficial, e a gente vai usar a hashtag Brasil Sem Aborto. Onde está o meu filho de 7 meses aí? Em algum lugar? Devolva o meu bebê. Eu espero que alguém me devolva aqui, tá bom? Gente, Deus abençoe a todos. Salve Maria Santíssima. E persevere. E diga sim à vida. Amém? E a partir de hoje, reza a Ave Maria para que mais bebês sejam salvos do aborto. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Obrigada, comunidade Pio Décimo. Obrigada a cada servo. Obrigada a você que está aqui.